Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, e você está assistindo a Bíblia Responde. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um pecado chamado embriaguez. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. O primeiro texto que eu quero citar está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a Bíblia: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, por esse texto, existe um mandamento de Deus, um mandamento bíblico que diz assim: não vos embriagueis com vinho, ou qualquer tipo de bebida forte, vinho, cerveja, ou uísque, ou sei lá, qualquer que seja a bebida alcoólica. Vai dizer assim: não vos embriagueis, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Então a Bíblia ensina: eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e não cheio de bebida alcoólica. Vamos ver um outro texto. Outro texto que eu quero citar está em Romanos capítulo 13, versículo 12 em diante. Fala assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então o texto diz: deixa as obras das trevas. Aí você vai perguntar: mas quais são as obras das trevas? Cita aí uma obra das trevas, da escuridão. Vai dizer assim, versículo 13, continuação do texto: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, quando fala sobre a carne, a concupiscência, o desejo pelo pecado, as obras das trevas, quem está no meio disso daí? As bebedices. Isso não é outra coisa a não ser embriaguez. Pessoa que bebe e fica embriagada, bêbada. Vamos ver um outro texto. Outro texto que eu quero citar está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala sobre as obras da carne, as obras pecaminosas da nossa carne. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Aí versículo 21, invejas, bebedices, mesmo que embriaguez, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, biblicamente falando, você não pode herdar o reino de Deus se você é alguém que se embriaga, que se embebeda, que vive em orgias, em bebedices. Vamos ver um outro texto. A gente vai falar a mesma coisa que eu tenho falado até agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, fala sobre as pessoas que também não entram no reino dos céus. Versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, os textos que eu citei aqui são muito claros. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se embriagam não herdarão o reino de Deus. Então, aquele que se embebeda e se embriaga não pode ir para o céu. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Não fui eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é o livro que Deus deixou para nós. Então, nosso livro de regra, de fé, de prática. Então, biblicamente falando, os bêbados, aqueles que tomam bebidas alcoólicas, aqueles que se embriagam, não podem entrar no reino dos céus. Vamos ver um outro texto? Provérbios capítulo 20, versículo 1, fala assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então olha o que o texto diz: o vinho é escarnecedor, ou seja, é zombador. A bebida forte é alvoroçadora, causa alvoroço, confusão. É algo que traz o mal, é algo que traz malefícios. Vai dizer assim: todo que por eles é vencido não é sábio.
Aí você talvez vai dizer assim, mas espera aí, o texto está dizendo que eu não posso me embriagar. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então, eu não posso ser vencido pelo vinho, pela bebida forte. Aí alguém vai dizer assim, mas espera aí, e se eu beber um pouquinho, mas não me embriagar? Se eu beber um copinho só assim, um golezinho de nada, acho que não vai ter problema, né? O problema é eu me embriagar. Eu posso beber, mas eu não posso me embriagar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Antes disso, antes de eu citar o próximo texto, eu queria aqui esclarecer uma questão. Essa questão é uma questão muito, muito interessante, muito importante. Alguém vai falar assim, peraí, a bebida alcoólica, ok, a gente não vai se embriagar. Mas Jesus não transformou água em vinho? Jesus, numa festa de casamento, transformou água em vinho, então não deve ser uma coisa errada. Alguém pode dizer assim, eu posso beber, só não posso me embriagar. Só que na Bíblia, existem dois tipos de vinho. Quando você lê a palavra vinho, existem dois tipos de vinho. A palavra pode ser até a mesma palavra, mas dentro de cada contexto vai ter um significado diferente. O primeiro vinho é o vinho que é extraído das uvas, que é o puro suco de uva. O outro vinho, outra palavra, né? A mesma palavra que é usada para descrever o vinho, é o vinho que foi passado por um processo de fermentação e se torna uma bebida alcoólica. Qual é a diferença entre um vinho e outro vinho? O que é o vinho? Quando você pega a uva, leva ela até um lagar, onde a uva ela é pisada, espremida, esmagada. Quando você esmaga as uvas, desse processo você vai extrair um puro suco de uva, o sumo das uvas. E esse puro suco de uva nada mais é do que o suco natural da fruta. É doce, mas por si só, naturalmente, já é uma bebida forte. Então, muito suco de uva em grande excesso já poderia deixar a pessoa levemente embriagada. Mas até aí é algo natural, é o suco natural das uvas. Então, todos nós podemos beber suco de uva sem problema nenhum. Mas como esse suco de uva se torna uma bebida alcoólica? A uva tem o seu açúcar natural e esse processo de fermentação é causado por enzimas que são liberadas por fungos ou bactérias. Esses fungos ou essas bactérias, eles vão se alimentar do açúcar natural da uva, da fruta, e vai transformar esse açúcar em gás carbônico e álcool. Essas duas coisas, álcool e gás carbônico. Nesse processo de fermentação, o gás carbônico vai evaporar, vai embora e vai ficar o álcool. Então, depois que passa por um processo de fermentação, quando o vinho é fermentado, vai-se embora o gás carbônico, fica o álcool. E aí se produz esse álcool. Então, se torna uma bebida alcoólica. Então, qual é a diferença entre o suco de uva e o vinho? Na Bíblia, às vezes a palavra vinho vai ser o puro suco de uva, que já é uma bebida já um pouco forte naturalmente, mas quando ele passa por um processo de fermentação, ele se torna aquele vinho alcoólico, altamente alcoólico. E esse é que está o problema. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse texto. Você vai dizer assim, mas espera aí, me prova que existem esses dois tipos de vinho na Bíblia. Me prova que o suco de uva pode ser chamado de vinho na Bíblia. Vamos lá. Isaías 65, versículo 8, diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas. Eu gosto muito desse texto. Esse texto ele é bem esclarecedor. Como quando se acha vinho, não diz que você acha vinho numa garrafa, numa adega, num bar, num botequim, não. Como se acha vinho num cacho de uvas. O que tem num cacho de uvas? Tem uva. O que tem na uva? Dentro da uva é o suco natural da uva. E a Bíblia diz, assim diz o Senhor, Isaías 65, 8, como quando se acha vinho num cacho de uvas. Então, esse texto prova que o suco natural da uva pode ser chamado também pela palavra vinho. É o vinho chamado puro suco de uva, o vinho não fermentado. Então, existe o vinho não fermentado, que é totalmente liberado, você pode beber à vontade, é só um suco de uva, e existe o vinho fermentado. Aí eu pergunto, será que quando Jesus transformou água em vinho,
ele fez um vinho alcoólico fermentado, eu particularmente não posso acreditar nisso. Até porque, olha o que a Bíblia fala sobre esse tipo de vinho. Provérbios 23. Então eu sei que algumas pessoas vai dizer assim, eu sou evangélico, eu acredito na Bíblia, eu frequento uma igreja evangélica, eu estou em comunhão, mas eu acho que não tem nenhum problema eu beber. Então, para quem mesmo sendo evangélico, é chegado numa bebida, uma cervejinha, um vinhozinho, um uísque, ou sei lá que raio de bebida que você gosta de beber. Só, não, eu sou crente, mas eu gosto de beber. Tem um Zeca Pagodinho gospel, né? Pessoa que gosta de... Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso daí, esse vinho fermentado, essa bebida alcoólica. Provérbios 23, 29, começa uma pergunta assim, para quem são os ais? Ai significa dor, né? Sofrimento. Para quem? Para quem é essa dor, esse ai, sofrimento? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Então, uma série de perguntas. Então, quem é que vai se dar tão mal assim, tantos ais, pesares, rixas, queixas, feridas sem causa? Aí fala assim, para quem os olhos vermelhos? Então, já começa com uma série de perguntas. Aí vem as respostas. Para os que se demoram em beber vinho. Para aquela pessoa que senta numa mesa e fica ali um bom tempo, se demora ali bebendo vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. E aí não simples vinho, suco de uva. É uma bebida misturada. Já é o vinho fermentado. Aí fala assim, versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então a Bíblia diz para você, não olha para o vinho. Você não pode nem olhar para ele, que dirá beber ele. Alguém vai dizer assim, mas espera aí um advogado vai ler a Bíblia e vai falar, não, vou achar uma brecha aqui, então eu posso beber, mas é só beber de olho fechado, né? Eu não vou olhar para o vinho, posso beber. Só que alguém que fizesse isso estaria obedecendo a letra da lei, mas estaria desobedecendo o espírito da lei. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, biblicamente, a vontade de Deus, a orientação de Deus para a tua vida e para a minha vida é, não olha para o vinho. E se eu quiser desobedecer, olha o que vai acontecer com você. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. Pois, ao cabo, morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas. Está na Bíblia isso. E o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Ou seja, o cara que é pinguço, o cara que gosta de beber mas vai dizer assim, vai ver coisas esquisitas. Ele vai se sentir como se tivesse sido espancado. Espancaram e não me doeu. E quando ele acordar, o que ele vai fazer? Vai querer beber mais. Não. Vou querer tomar mais uma. E esse é o ciclo. Então, a bebida alcoólica, o vinho, a cachaça, a cerveja, o caipirinha, o uísque, sei lá, o que é que seja, bebida alcoólica, é um vício. Todo vício é pecado. Então, todo tipo de vício se constitui um pecado. Alguém vai dizer assim, mas só um pouquinho, mesmo se você beber só um pouquinho, se torna um vício. Você está trazendo um pouco de mal para a sua vida. Você pode achar que vai controlar isso, mas fatalmente, todo mundo que bebe, mesmo que ocasionalmente, em algum momento da vida vai ficar embriagado. É impossível isso não acontecer. Então, a Bíblia condena, não olha para o vinho, não beba isso. Não beba bebidas alcoólicas, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Isso são textos bíblicos. Alguém vai dizer, mas Jesus transformou água em vinho. Mas o vinho que Jesus transformou não era esse vinho alcoólico fermentado, até porque na Bíblia o fermento é símbolo de pecado. Jesus falou assim, acautelai-vos da doutrina ou do fermento dos fariseus.
Aí depois ele vai dizer assim, o fermento, não o fermento do pão, mas a doutrina deles. Então, biblicamente, a parábola do fermento, você vai ver que o fermento na Bíblia é um símbolo para pecado, porque é uma coisa apodrecida, né, que se usava para levedar a massa. Mas no pão, o forno ele acabava com álcool. Então, não existe álcool na fermentação do pão. Mas na fermentação do vinho existe, porque o gás carbônico vai embora, mas o álcool fica. Então, nesse caso, esse tipo de bebida alcoólica não é permitido para a gente. É um pecado. Você vai dizer, mas e na Santa Ceia? A gente não bebe vinho? E algumas igrejas até usam, mas erradamente, porque o certo seria usar um puro suco de uva. Aí você vai falar, mas e na Bíblia? A palavra, o texto sobre a ceia nunca usou a palavra vinho. 1 Coríntios 15, 25 fala assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, quando Jesus estava ceando, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então não fala de vinho, fala do cálice. E dentro do cálice estava o vinho não fermentado, não alcoólico, suco de uva. Se você se der o trabalho de comparar Mateus, Marcos, Lucas, esse texto da ceia, vai ver que nunca fala vinho, fala sempre o cálice. Então a ceia nunca aparece a palavra vinho. Então o cálice que representa o sangue de Cristo seria um suco de uva puro. Então, biblicamente, bebidas alcoólicas é um vício. Todo vício é pecado. Então você pode pensar, mas se eu fizer um pouquinho, mas se eu não exagerar, aquilo é algo que é essencialmente mal. Então um pouquinho de fermento pode levedar a massa toda. Um pouquinho de pecado, uma fruta estragada vai estragar o cesto inteiro. Então um pouquinho de maldade, um pouquinho de mal dentro de um copo já se torna um vício. Já é algo que potencialmente se torna um vício. Uma pessoa que é alcoólatra, se ela beber um copinhozinho de vinho, ainda que seja numa Santa Ceia, um alcoólatra, aquilo ali vai arruinar a vida dele para sempre. Ele pode ficar anos sem beber, mas se ele beber um copinho de nada, vai arruinar a vida dele. Então o certo é não se usar vinho alcoólico na ceia ou em qualquer outra ocasião. Na minha casa, de qualquer maneira, bebidas alcoólicas de um modo geral não são permitidas. O texto diz, aqueles que bebem, que se embriagam, que ficam bêbados, não entram no céu. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Então, a nossa salvação está condicionada a não cometer esse tipo de prática. Então, alguém que vive dessa maneira, é tempo de mudar. Você pode se arrepender desse seu pecado, qualquer outro pecado, você pode se arrepender. Então, o nosso ensinamento é esse, nós temos que andar sóbrios durante o dia, não com as obras da noite, das trevas, nós temos que andar em retidão. Não se embriagar com vinho, não se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus. Isso basicamente encerra o nosso vídeo de hoje sobre embriaguez. Então, é tempo de mudança, é tempo de examinar as Escrituras, é tempo de tomar uma atitude e pensar, será que isso está me trazendo algum bem? Será que algum pai, alguma mãe deseja isso para o seu filho? Você quer que seu filho siga esse caminho? Então, se algo que não é bom para o seu filho, também não é bom para você. Se não é bom para uma criança, não é bom para você. Então, biblicamente, foge também desse pecado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que você queira fazer, envia para o nosso e-mail, nosso Facebook, que está aparecendo na sua tela. Próximo vídeo vamos estar falando sobre um outro pecado chamado gula ou glutonaria. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, saiba sempre, a Bíblia responde.